Olá, meus amigos, Christian Cossolino do canal Metri. Estou aqui nessa esteira realizando o meu aquecimento geral, que hoje a minha sugestão de treino é de membros inferiores. Confira comigo logo após a nossa vinheta. Prontinho. Antes de iniciar o treino de membros inferiores propriamente dito, como é a proposta do vídeo de hoje, eu gostaria de fazer algumas ponderações a respeito. Primeiro, quando se trata do treino de membros inferiores, quadríceps e posteriores de coxa, eu gosto de fazer um aquecimento geral em uma esteira, bicicleta ergométrica ou elíptico, com uma duração de 5 a 10 minutos, para aumentar os batimentos cardíacos, a circulação periférica, para preparar o meu corpo como um todo para a atividade. Pelo menos para esse grupo muscular, eu acho imprescindível essa forma de aquecimento. Não que após eu fazer esse aquecimento geral, eu não vá aquecer no meu primeiro exercício, fazer um aquecimento específico para o grupo muscular que vai ser estimulado, que vai ser trabalhado. Vocês vão ver isso logo após eu sair aqui da esteira, quando começarmos o primeiro exercício. Uma outra coisa que eu gostaria de falar era o seguinte: primeiro, esse treino é um treino para sujeitos intermediários e ou avançados, ou seja, aqueles indivíduos que treinam de 6 meses para mais. Não é um treino que deve ser usado por sujeitos iniciantes, por exemplo. Então, os iniciantes, aguardem um pouquinho mais, continuem treinando segundo as orientações dos seus professores. Vocês vão ter o tempo de vocês para poderem aplicar essas técnicas avançadas de treinos que eu vou demonstrar no vídeo de hoje. Uma outra coisa também que eu gosto de fazer é o seguinte: no intuito de desenvolver essa região do meu corpo, ou seja, os membros inferiores, eu sugiro um dia específico só para esse grupo muscular. O que eu quero dizer? Quando eu vou treinar membro inferior, independente se é quadríceps ou se é posterior de coxa, eu não treino com nenhum outro grupo muscular, seja ele um grupo muscular pequeno ou um grupo muscular grande. Por que eu não faço isso? Porque já está comprovado que para você desenvolver membros inferiores, é necessário você treinar com uma intensidade mais adequada, digamos assim. Eu tenho que dar um estímulo um pouco a mais, e normalmente é um grupo muscular grande que já exige o esforço por si só. Na minha opinião, se você treina quadríceps, se você treina posterior de coxa, ou seja, depois de um treino de membro inferior, e você tem energia para fazer um outro treino de um outro grupo muscular qualquer, na minha humilde opinião, você não está treinando uma intensidade adequada. Porque eu, particularmente, quando termino de fazer os meus exercícios, eu saio daqui exaurido, totalmente exausto, cansado, sem energia para mais nada. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é dividir. Então eu não faço treino de membro inferior num único dia. Eu gosto de dividir. Em um dia, dar um pouco mais de ênfase na musculatura anterior das coxas, quadríceps, e num outro dia, dar um pouco mais de ênfase nos músculos posteriores de coxa, parte de trás da coxa. E dou um intervalo entre um treino e outro de pelo menos 48 horas. Por que eu faço isso? A grande maioria das pessoas foca só na parte anterior da coxa, esquecendo a parte posterior. Normalmente a pessoa começa com uma mesa extensora, faz um leg press, algum agachamento
E lá para o finalzinho do treino, quando já está quase que totalmente exaurido, faz 1 ou 2 exercícios para posterior de coxa, uma mesa flexora, uma cadeia flexora, e olha lá, se faz, já é muito. Então, eu gosto de dar ênfase em um dia para um determinado grupamento muscular, em outro dia para outro. E já digo outra coisa também, 90% das pessoas que se queixam de dores articulares no joelho podem ter esse problema resolvido equilibrando as forças musculares entre os grupos da parte anterior da coxa e da parte posterior da coxa. Então eu sugiro para vocês o seguinte: se vocês não têm nenhuma assimetria muscular, se vocês ainda não têm aquela necessidade de dar prioridade em um determinado grupo muscular do que outro, então equalizem o treino de membros inferiores de vocês. O que eu quero dizer com isso? A mesma quantidade de séries, de exercícios e repetições que eu fizer para a parte anterior da minha coxa, eu vou fazer para a parte de trás da minha coxa. Então, se eu fiz 4 exercícios para quadríceps, se eu fiz 3 séries de 20 repetições, eu vou fazer a mesma coisa para a parte posterior da coxa. Esse equilíbrio muscular entre essas duas regiões das coxas é que vai garantir uma boa saúde do meu joelho. Então fica a dica aí. Agora chega de falação e vamos começar o treino propriamente dito. E como eu falei, eu vou dividir então esse vídeo em 2 partes. Hoje vamos priorizar a parte anterior da coxa, quadríceps, e no próximo vídeo a parte de trás da coxa, posteriores de coxa. Então vamos lá para o nosso primeiro exercício. Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para vocês aquele like no nosso vídeo. E se por acaso vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Então vamos lá. Fiz o meu aquecimento geral na esteira com uma duração de 5 a 10 minutos e eu vou agora para o meu primeiro exercício. Contrariando o que a grande maioria normalmente faz, que é começar o treino de quadríceps pela mesa extensora, eu vou começar com o aparelho Leg Press 45 graus. E aqui eu começo da seguinte maneira. Eu começo com uma sobrecarga leve que vai servir para o meu aquecimento específico, ou seja, agora eu vou aquecer o grupo muscular que vai ser estimulado, no caso, parte anterior da minha coxa. Só que eu já vou fazendo isso aplicando as técnicas que eu vou utilizar na execução desse exercício. Aqui eu vou fazer 15 repetições, mas cada bloco de repetições, ou seja, a cada 5 repetições, eu vou variar a forma que eu vou estimular o meu grupo muscular. Então, primeiro, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou executar 5 repetições, fazendo uma pausa isométrica de 5 segundos na fase excêntrica, ou seja, no alongamento do músculo em cada repetição que eu fizer. Então, vai ficar assim. Pausa, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Sem travar o joelho, mantendo a musculatura tensionada, faço a volta de forma controlada, frenada. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 2. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005.
1003, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 4, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 5. Sem travar o aparelho, sem intervalo nenhum de recuperação, eu vou fazer mais 5 repetições, estimulando a minha musculatura agora de forma diferente. Agora, eu não vou dar nenhuma pausa. Eu vou fazer o movimento mantendo uma tensão contínua do início ao fim. 5 repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Ainda, sem pausa, sem recuperação, eu vou fazer mais 5 repetições unindo essas duas técnicas. Então vai ficar da seguinte maneira: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Uma repetição. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 2. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 3. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. 4. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. E 5. Agora sim, eu encerro a minha primeira série, dou um intervalo de recuperação. Normalmente eu dou um intervalo curto, que varia de 30 a 40 segundos no máximo, e nas próximas séries eu vou fazendo o aumento progressivo da carga, ou seja, série a série eu tenho um incremento do peso. Neste aparelho eu realizo de 3 a 5 séries no máximo, executando dessa maneira. Vamos para o nosso segundo exercício. Com os músculos, ligamentos e tendões devidamente aquecidos, eu vou para o meu exercício principal. Normalmente eu faço o aparelho Hack Machine ou um agachamento na barra flex. É o exercício que eu considero principal. Por que eu digo isso? Nesse exercício é o exercício que eu vou me acabar, digamos assim, que eu vou exigir o máximo da minha musculatura, que eu vou extrair o sumo até não sobrar mais nada. Aí aqui, o que eu faço? Normalmente eu faço de 3 a 4 séries, aumentando a sobrecarga série a série. Eu começo com uma sobrecarga bem leve, como aqui, por exemplo, sem peso nenhum, só com o peso da máquina. E série a série eu vou aumentando. Então eu começo o seguinte: normalmente para as primeiras séries eu gosto de fazer o movimento de forma contínua, sem utilizar nenhuma técnica específica, e eu gosto de fazer por tempo. Geralmente eu marco de 1 a 2 minutos de execução. Eu marco aqui no celular e não conto as repetições, eu vou fazendo até dar o tempo, até eu aguentar. Por exemplo, aqui eu vou marcar 1 minuto de execução. Posiciono
e vou executar o exercício durante 1 minuto. Não estou preocupado aqui com a quantidade de repetições, mas sim em estimular a minha musculatura. Deu tempo. 1 minuto. Travo o aparelho. Vou para o meu descanso. Normalmente também de 30 a 40 segundos. Para minha próxima série, eu vou incrementando a carga. E vou realizando até o tempo que eu determinar. Eu faço assim umas 3, 4 séries, tudo aumentando a sobrecarga, até eu chegar num determinado peso que é desafiador para mim. Aí o que eu faço? Eu abandono o tempo e começo a trabalhar com as repetições. Aí eu vou fazer 5, 10 ou até 15 movimentos. Então, por exemplo, suponhamos que tenha peso aqui. Não vou colocar para eu não ter que pausar o vídeo, nada disso, não ter que fazer os ajustes na câmera necessários. Mas suponhamos que eu tenha colocado o peso aqui. Uma quantidade aí que eu consigo fazer com uma certa dificuldade. Executo bem o movimento, mas já me causa dificuldade em fazer. Então como é que eu faço? Faço da seguinte forma. Desço até a plataforma encostar. Dou uma pausa de 3 segundos, 1001, 1002, 1003 e subo com explosão, sem travar as minhas articulações. Procuro descer de forma controlada e frenada. Quanto mais lento, melhor. Até encostar. Pausa, 1001, 1002, 1003, explodo para subir. Desço devagar, pausa, 1001, 1002, 1003, explodo para subir. Executo dessa maneira mais algumas séries. Normalmente eu costumo fazer umas 10 séries no total, dessa maneira, somando aquelas que eu fiz por tempo e somando essas com sobrecarga. E vou fazendo até a minha musculatura fadigar, até eu não aguentar mais. Como eu disse, é o meu exercício principal. É aquele que eu foco mais tempo, mais energia para treinar. Terminado esse exercício, vamos para o próximo. Depois de praticamente com a musculatura totalmente exaurida, eu ainda tento espremer um pouquinho mais. Aí sim, finalmente eu vou para o exercício cadeira ou mesa extensora, como vocês quiserem denominar. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou aplicar um método de treino denominado de treino isométrico. Eu vou fazer só pausas de 30 segundos em cima. Só isso. Uma única repetição com pausa de 30 segundos. Então eu seleciono uma sobrecarga, não muito pesada, mas também não muito leve, que eu consiga manter os 30 segundos a minha musculatura totalmente contraída. Então já estou aqui com o meu celular para que eu possa marcar o tempo. Vocês podem utilizar um cronômetro ou o próprio relógio da academia, se estiver próximo.
Então eu faço o seguinte: seguro em cima a musculatura contraída durante 30 segundos. Isso eu computo como uma série. Faço o intervalo de recuperação de 30 a 40 segundos no máximo, ajusto a sobrecarga se necessário for e depois eu executo mais algumas séries, normalmente de 3 a 5 séries no máximo. E vamos para o nosso quarto e último exercício. Como último exercício para o quadríceps, eu vou realizar a passada. Só que eu vou usar um adereço, digamos assim. Eu vou usar um método de treino denominado de oclusão vascular, ou Kaatsu Training. Para isso, eu vou usar uma faixa que vai servir como um torniquete para mim e vou aplicar uma pressão bem na região da minha virilha. Numa escala de 0 a 10, onde 0 é muito fraco, como vocês quiserem chamar, e 10 seria muito difícil, eu coloco numa escala de 7, ou seja, não pode estar muito frouxo, mas também não pode estar muito apertado. Então, como é que eu faço? Eu enrolo nessa região, ó, exercendo uma certa pressão que dificulte o fluxo sanguíneo. Por isso que é denominado de técnica de oclusão vascular. Aí, ó, nas duas coxas. Então vamos para a passada agora. Posicionados os torniquetes, eu começo a execução do exercício. Passada. E vou executando até o final um determinado trecho. Eu vou fazendo a passada e volto caminhando normalmente, que também eu uso como descanso. Para eu não ficar tendo o trabalho de tirar e colocar toda hora a faixa, então eu não dou intervalo de recuperação entre uma série e outra. O meu intervalo é a volta que eu faço caminhando normalmente. E aqui, chego lá na ponta, repito novamente, de 3 a 5 vezes, 5 séries. Terminadas as séries, aí sim, eu retiro o torniquete. A minha musculatura já está bem inchada, já que o fluxo sanguíneo ficou restrito para essa região. Às vezes eu até sinto um formigamento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Como eu disse para vocês, é uma sugestão de treino, é como eu atualmente estou fazendo, não é nenhuma receita de bolo. Não significa que vai funcionar para todo mundo. O meu intuito é mostrar o que vocês podem estar fazendo para estimular a musculatura de vocês, aplicando umas determinadas técnicas que podem potencializar o resultado no treino de vocês, aumentando o tempo sob tensão, aumentando, ou restringindo o fluxo de sangue para o músculo, etc. e tal. Se vocês gostaram do nosso vídeo, deixem o like de vocês, se inscrevam no nosso canal,
compartilhem com seus amigos e se vocês gostam dos meus vídeos, da maneira que eu apresento as minhas técnicas e quiserem conhecer um pouquinho mais sobre o método, a metodologia de treino ideal, é só vocês entrarem no nosso site ou mandar algum contato, algum zap. O meu zap sempre aparece na introdução de cada vídeo. Quiser uma assessoria, vai ser um prazer atendê-los. Então é isso, bons treinos e até a próxima, se Deus quiser.